Gente, tudo bem com vocês? A nossa aula hoje é sobre a cultura clássica, tá bom? Só lembrando vocês que o nosso capítulo termina hoje sobre esses povos da Grécia e de Roma. E na próxima unidade, no próximo capítulo, ou seja, no próximo livro, vamos estar trabalhando um pouquinho mais detalhado a questão do desenvolvimento da Grécia Antiga e posteriormente também de Roma. Hoje eu quero apresentar para vocês alguns aspectos da cultura clássica, tá bom? Grega e romana. Irei falar para vocês um pouco sobre a arte nesse momento, um pouco sobre a política também, sobre o esporte, a mitologia, que eu sei que vocês amam, vocês adoram a mitologia grega, principalmente ele difundida pelos meios de comunicação, como os filmes também, né? A internet como um todo, os jogos lá de PS3, PS4, um exemplo clássico que eu gosto também de jogar bastante é o Deus da Guerra. Quem já jogou aí, não é? Como é muito bacana esse jogo, que leva um pouquinho ali, né, da cultura grega e romana dentro desses aspectos aí culturais, tá bom? Um pouco da literatura e um pouco também da filosofia, de extrema importância para o desenvolvimento da cultura grega dentro de Atenas, tá bom? Fiquem ligados aí que a nossa aula vai começar agora. Então, gente, eu quero começar a nossa aula hoje, sexto ano, lendo um pequeno fragmento do livro de vocês da página 312, tá, gente? Antiguidade Clássica. Na Antiguidade Clássica é o período de mais de 1000 anos da história da Europa, em que as civilizações grega e romana se destacaram como um conjunto de conhecimentos que adquiriram nesse exato momento. E como eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa cultura clássica, tá, gente? Eu não posso deixar de falar para vocês sobre a questão do eurocentrismo, tá bom? O eurocentrismo, gente, para quem não sabe, é o desenvolvimento de uma mentalidade. Que todo conhecimento surge onde? Dentro do continente europeu, principalmente ali na Europa Ocidental, tá bom? E os gregos e os romanos foram os percussores em relação a esse desenvolvimento. Gente, esses caras são de extrema importância para a cultura, né, para a ciência como um todo, até porque vocês percebem que dentro da Grécia Antiga se desenvolve o que? A questão da literatura, a questão da filosofia, a questão da política administrativa, a questão do esporte, não é? da arquitetura. Tudo isso surge onde? Dentro do continente europeu, desenvolvidas pelos gregos, e após o contato com os povos romanos, esses romanos aderiram a essa cultura grega, e ali surgiu o termo cultura greco-romana, não é? Porque vocês percebem que esses povos da antiguidade têm essas características de guerrear entre si em busca de expansões territoriais. E após os romanos entrarem em contato com esses gregos, conquistar alguns territórios ali, eles começam a aderir a esses costumes dos gregos também, que se desencadeiam em vários aspectos, como na religião, na política, na sociedade, né, como um todo. Tá bom, meus amores? Então, já falando um pouco para vocês sobre essa construção de conhecimento da Grécia Antiga, vamos observar que ali por volta do século XV, já na Idade Moderna, muitos estudiosos, muitos intelectuais desse período vão mergulhar nessas fontes de conhecimento, vão ter acesso a essas informações, que vai haver uma espécie de resgate desse pensamento, e eles vão começar a mergulhar nas fontes de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, que visa a questão da utilização do ser humano, da razão, do conhecimento científico, do conhecimento cultural. Conhecimentos específicos no qual durante muito tempo, ali durante 1000 anos na Idade Média, do século V até o século ali XV, você percebe que século XV já a modernidade, vocês percebem que a Igreja Católica era o centro ali do controle, né, do conhecimento da sociedade. Então, durante um bom tempo, a Igreja Católica proibiu que esse conhecimento pudesse ser disseminado, discutido dentro da sociedade. Até porque todo conhecimento de cunho científico passava por uma espécie de fiscalização dentro da Igreja Católica. Isso fazia com que somente as ideias teocráticas, as ideias de Deus, do catolicismo, pudessem ser colocados na legalidade dentro da Idade Média. Aqueles caras que eram contra os princípios religiosos estabelecidos pela Igreja Católica, eles eram conhecidos aí como pecadores, né, como os grandes hereges nesse momento. Tá bom, gente?
Então esse é o contexto histórico que nós vamos estudar nesse momento agora, e um pouquinho sobre a influência dos gregos, dos romanos, dentro desses setores, principalmente aqui, ó, nos setores culturais que eu vou falar para vocês hoje. Beleza, gente? Vamos lá, tá? Vou falar para vocês agora sobre a questão das artes nesse momento. Gente, os gregos, eles herdaram características dos egípcios na arte, né? E dentro da arte grega, gente, é importante a gente perceber a questão do padrão do belo, que é o padrão da beleza. Onde você consegue perceber que os gregos, eles adoravam a questão da idolatria ao belo? Dentro das pinturas e das esculturas. Esses caras, eles esculpiam o homem da seguinte forma: eles pegavam aqueles blocos de pedra e esculpindo o corpo do ser humano, né, o rosto do ser humano, através da simetria, da harmonia e também da proporção. Mas, gente, esses caras eram adorados através do corpo do belo. Um exemplo nas esculturas é a questão da valorização do corpo perfeito do homem, dos músculos, dos abdominais todos divididos, dos músculos dos braços, né? A questão também da face bem harmonizada. E as mulheres também vão ser esculpidas, vão ser pintadas, tá, gente? Mas as mulheres não vão ser pintadas e esculpidas no primeiro momento nuas, o homem em si, tá bom? Como nesse exemplo que eu estou colocando para vocês aqui, nessa fotografia, tá bom? Então isso se destaca um pouco dentro da cultura, dentro da arte grega, a questão da valorização do belo, tá, gente? Um pouco da política, gente, falando um pouquinho também sobre a política ateniense. A gente sabe que a democracia ateniense serviu de exemplo para a democracia que nós vivemos na atualidade. Claro que são democracias bastante diferenciadas, né, gente? Não é a mesma coisa a democracia de Atenas e a democracia de hoje. Como que funcionava a democracia ateniense? Esses caras faziam essas reuniões e, através de um sistema de voto do povo, eles chegavam a um determinado conceito, né, de decisão. Se sim ou se não. Aonde? Nas praças públicas. Lá os cidadãos atenienses, eles podiam ter acesso a esse sistema de voto, né? Os caras davam ali algumas informações e eles votavam de uma forma conjunta, tá bom? Mas isso somente o cidadão. Quem é o cidadão? É aquele cara que é nascido dentro da cidade-estado de Atenas. Agora, falando um pouquinho para vocês sobre o esporte nesse período, a gente percebe aí que na antiguidade existiam a questão de 13 competições, não é? De modalidades, no caso, a ser competidas nesse momento. Hoje já é para mais de 45 modalidades praticadas, né, nesse momento. Mas é importante vocês entenderem que os Jogos Olímpicos têm uma finalidade. Qual é? É o culto dos deuses na antiguidade. Em especial ao deus Zeus, não é, gente? Que é o deus dos deuses, né? O deus supremo dentro do Olimpo ali, tá bom? Então esses gregos faziam a questão dos Jogos Olímpicos justamente para valorizar, enaltecer e também homenagear aos deuses, tá bom? Em especial aí ao deus Zeus, tá bom, gente? Agora falando um pouquinho para vocês sobre a mitologia grega. Como é que funcionava a mitologia grega, né? Gente, falando aqui para vocês especial sobre essa questão da mitologia, é desmistificar. É você entender que a palavra mito não significa mentira, gente. Isso aí caiu no dito popular, né? O mito, na verdade, é uma narrativa sagrada. Temos que entender que esses povos da Grécia Antiga, eles acreditavam em vários deuses, que eu chamo isso de politeísmo. E após esse credo em vários deuses, vocês percebem que eles vão incorporar isso dentro da sua cultura, tá bom? Criando seus próprios deuses, e os deuses com as próprias características de adoração, não é? Você percebe que eles têm 12 deuses no Olimpo, e dentro desses deuses você percebe o deus do mar, Poseidon, o deus do Olimpo, o deus de todos os deuses, Zeus, o deus do submundo, Hades ali, não é? O deus dos mortos, o deus da beleza, Apolo, a deusa do amor, Afrodite, a deusa da caça, Ártemis. Então cada deus vai ter uma característica própria dentro das suas particularidades, tá bom, gente? A questão também importante é saber que esses deuses da Grécia Antiga, eles tinham sentimentos humanos. E esses deuses podiam se disfarçar de homens. Na verdade, os deuses não tinham uma característica própria.
Eles conseguiam ter a característica de homens, se assim eles quisessem, e também poderiam ter características animais, tá bom? Se quiser, no caso, ter uma característica de um animal. Se algum Deus quisesse vir aqui para a Terra e ter um filho com um ser mortal, e ter seus filhos, que eu chamo de semideuses, o que são os semideuses? São os filhos de deuses com seres mortais. Aí você tem quase um deus, um semideus. Temos aí o Hércules, não é? Como personagem histórico, como se fosse um semideus, né? Filho de Zeus também. Tá bom, gente? E outra coisa importante é que esses deuses também tinham ali sentimentos como os seres humanos, como o ódio, o rancor, o amor, a solidariedade e assim por diante. Tá bom, gente? Então, é isso, né, dentro da mitologia grega. Tá bom? Gente, o alfabeto grego, ele é de extrema importância. Esses caras contribuíram aí não somente para melhorar o cotidiano com seu alfabeto, ali criado ali no século 8 a.C., né? O alfabeto grego ele foi adaptado ali pelos fenícios e definido com 24 letras, incluindo ali as consoantes e vogais, tá bom? Por ser fácil de compreender e representar com precisão a questão das palavras, tá? O alfabeto grego também ele foi incorporado por outros povos, como os romanos e também os indianos. Já falando para vocês um pouco sobre essa questão da literatura grega, a escrita grega ela foi fundamental para o desenvolvimento da literatura. Isso possibilitou aí que poetas, narradores, historiadores, dramaturgos, filósofos escrevessem suas obras. Foi por meio desses registros e escrituras que nós podemos conhecer muitas obras literárias da Grécia Antiga, como a Ilíada e a Odisseia, tá bom? Já falando um pouco para vocês também sobre essa questão agora da filosofia grega, tá bom? Filosofia grega, gente, para esses gregos da antiguidade. Gente, vou falar para vocês um pouco hoje sobre a filosofia grega, tá? A filosofia grega ela surgiu na Grécia Antiga, ali por volta do século VI, e essa palavra filosofia vem de dois termos gregos. Philos significa amor e sofia significa sabedoria. Daí o termo amor, né, à sabedoria, amor a esse conhecimento. Eu quero falar para vocês hoje um pouquinho sobre 4 importantes filósofos gregos. E um deles, gente, é Tales, tá? O Tales ele nasceu ali no final do século VII a.C., na cidade de Mileto. Esse cara, ele é um dos mais antigos filósofos da Grécia Antiga. Ele evitou aí a interpretação mitológica do mundo e buscou compreender as causas dos eventos cotidianos por meio da reflexão e da observação da natureza. Outro cara muito importante, gente, é esse carinha aqui, ó, é o Sócrates. Nasceu ali também na Grécia Antiga, na cidade de Atenas, em 469 a.C. e foi considerado aí atualmente um dos principais filósofos da Grécia Antiga. Ele pensava sobre as questões da ética, da moral e da política. Ele criou um método de perguntas e respostas para chegar ao esclarecimento das questões. Um outro cara muito importante para a contribuição da filosofia na Grécia Antiga foi o Platão, tá, gente? Ele nasceu ali em 428 a.C., também em Atenas, e foi o principal aluno de Sócrates, criador da Academia de Atenas. Para Platão, o conhecimento verdadeiro estaria no mundo das ideias, e a mais importante delas seria a ideia do bem. Outro importante, gente, filósofo foi Aristóteles, tá? Aristóteles nasceu em Estagira, em 384 a.C. Ele foi o principal aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande. Ele costumava refletir sobre os vários campos do conhecimento, como a lógica, a ética, a política, a poesia, o drama, a biologia e também a zoologia. Então, gente, isso aí é um pouco sobre a filosofia na Grécia Antiga, tá?
os seus principais representantes, nesse momento, no caso. Tá bom, meus amores?